A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Abaixa um pouquinho, acho que está alto. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, tu sabes. Guarde essa resposta que Ezequiel deu: o Senhor sabe. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vós, e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês, voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. E de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado. E o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram. E formavam um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Esse texto de Ezequiel 37 é muito conhecido como vale de ossos secos. Mas é interessante aqui a gente já prestar atenção no início do versículo, quando diz assim: eu, o Senhor, farei. E aí, quando Deus diz aqui no verso 3 assim: então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Ele respondeu: o Senhor sabe. Essa resposta de Ezequiel nos leva a entender que Ezequiel demonstra a dependência que ele tinha de Deus. Por mais que Ezequiel soubesse que aquilo era impossível. Como pode, irmãos, imagina você, Deus leva Ezequiel a ter uma visão. A visão que Ezequiel teve é que ele estava num campo, num pasto, cheio de ossos. Cheio de ossos. É como se várias dezenas e centenas de pessoas morressem e sobrasse só os ossos daquelas pessoas. Essa foi a visão que Ezequiel teve. Uma visão estranha. E aí Deus pergunta para Ezequiel assim: isso aí pode ter vida, Ezequiel? Ele responde: o Senhor sabe.
Isso mostra o quê? Que Ezequiel ele estava demonstrando dependência e conhecimento das coisas do alto. Olha o que eu vou te dizer. Eu não sou contra ninguém ter autoconhecimento. Hoje em dia se fala muito disso. As pessoas estão buscando autoconhecimento. As pessoas dizem, eu preciso me conhecer. Eu preciso ser a melhor versão de mim mesmo. A gente ouve muito isso. Nunca ouviu tanto falar disso. Mas quanto mais a gente ouve as pessoas falando sobre autoconhecimento, sobre ser a melhor versão de si mesmo, mais doentes as pessoas estão. Tem alguma coisa errada nisso. O erro não é buscar autoconhecimento. O erro é quando o autoconhecimento está acima do conhecimento do alto. O erro é quando as pessoas estão se autoconhecendo e dizendo, o meu entendimento é suficiente. O conhecimento que eu tenho de mim é suficiente. E aquilo ali está acima do sobrenatural. Ezequiel ele diz assim, Senhor, humanamente falando, não tem jeito, como porra de ossos ter vida. Mas ele diz assim, o Senhor sabe. Sabe o que Ezequiel diz? Eu dependo do Senhor, e se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Eu quero perguntar para você, irmão, como está o conhecimento do alto? Como está o conhecimento das coisas de Deus? Como você está a respeito do sobrenatural? Sobrenatural significa aquilo que está sobre o natural. Sobrenatural representa aquilo que a gente não consegue ver com os olhos humanos. Sobrenatural quer dizer aquilo que é espiritual. E eu repito, nenhum problema em você ter autoconhecimento, afinal de contas a gente precisa mesmo ter conhecimento. Eu estou pregando para você porque eu tenho buscado conhecimento da palavra. Eu estou falando com você porque eu tenho buscado ter conhecimento, enfim, nenhum problema disso. Mas todo problema, repito, todo problema, quando o autoconhecimento está acima da busca pelo conhecimento das coisas do alto. Muito autoconhecimento, muito conhecimento de si mesmo, muito conhecimento das coisas da terra e pouco conhecimento das coisas do alto. Por isso ele não consegue dizer, o Senhor sabe. Por isso ele não consegue dizer, eu creio no sobrenatural. Por isso ele não consegue dizer, é impossível aos homens, mas não é para Deus. Por quê? Porque ele tem conhecimento das coisas da terra. A sua visão está limitada àquilo que ele vê. Mas eu quero dizer para você, hoje nós estamos celebrando o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele pode abrir os seus olhos espirituais a ponto de você voltar a crer no sobrenatural. Quando o profeta tem a visão e Deus mostra tudo para ele, você percebe no final que Deus diz assim, ô Ezequiel, isso está acontecendo com Israel. Esses ossos secos é o povo de Israel, que eles se perderam, secou muita coisa, secou tudo a ponto de virar osso, não tem mais pele, não tem mais carne, não tem mais vida, está tudo seco, Ezequiel. Era a realidade do povo de Israel. Isso faz a gente pensar o quê? O que na nossa vida tem secado, irmão? O que tem secado na nossa vida? Muitas vezes o que tem secado é a alegria em celebrar ao Senhor. Eu conversava com a minha esposa esses dias, eu disse, eu não consigo entender o que acontece com as pessoas. Aí a minha esposa falou algo que é forte, quer dizer assim, sabe o que é isso? Isso é um pecado chamado preguiça, porque as pessoas acham que pecado é só roubar, matar, prostituir, mas preguiça também é pecado. A preguiça tem tomado conta das pessoas, irmão. É preguiça para tudo. É preguiça para fazer, olha para você ver, irmão. Meu Deus do céu, é uma preguiça. Você olha para um adolescente, para um jovem, para um homem, uma mulher. Não é só para as coisas de Deus, é uma preguiça. Só falta você falar assim, irmão, toma um cacho de banana aí. Não, eu não quero porque tem que descascar, vai dar trabalho descascar a banana. Nós não podemos aceitar isso. O que tem secado na nossa vida. Muitas pessoas, o que secou na sua vida, sabe o que é? É a sua vida espiritual. Ele já foi um dia cheio de fé. Ele já foi um dia cheio de alegria. Quando chegava o dia de vir para a igreja, o coração dele ficava batendo antes de vir para o culto. Hoje, ele vem assim, ó, arrastando. Parece que está indo para o matadouro. Sangue de Jesus tem poder. Na hora do louvor não canta.
Na hora da oração não ora, na hora da palavra não recebe. Sangue de Jesus tem poder, mas Deus te enviou aqui nessa noite porque tem vida para ser ministrado sobre você. Deus falou para Ezequiel, isso aí é a história do povo de Israel, Ezequiel. Um dia eles já foram fervorosos, um dia eles já foram animados com as coisas de Deus, um dia eles já foram pessoas que celebravam, mas hoje secou, está como esse vale de ossos. Deus mostra para Ezequiel a realidade, porque Ezequiel não foi levado para um jardim, não foi levado para um palácio, não foi levado para um lugar cheio de vida. Deus o levou para um vale. Um vale. Deus levou o profeta exatamente para o lugar onde ninguém mais enxergaria possibilidade. Porque Deus não precisa que exista possibilidade. Deus é especialista em coisas impossíveis. Deus é especialista em realizar quando o homem diz acabou. Deus é especialista quando uma pessoa chega e diz, olha, agora não tem mais jeito. Nós, como igreja, precisamos voltar a crer nessa palavra e anunciar essa palavra, porque, como eu já disse, como as pessoas hoje estão doentes por estarem buscando só o autoconhecimento. E não deveria ser assim, porque se ela está buscando autoconhecimento, ela deveria estar muito bem. Mas o problema não é buscar o autoconhecimento, busque autoconhecimento, mas o problema é quando não busca o conhecimento do alto. Existe um buraco, um vazio, existe uma forma exatamente do tamanho da presença de Deus na nossa alma. Não vai ser preenchido por nada a não ser a presença dele. Por isso eu digo para você, nós devemos sim voltar a celebrar a presença do Espírito Santo. E voltar a ter sede e crer que o Deus que servimos, Ele age em cima das impossibilidades. Eu quero dizer para você, de repente você está aqui nessa noite, você está dizendo, pastor, eu sou então uma dessas pessoas. O que eu estou enxergando na minha vida é um vale de ossos secos. Olha, seja na área financeira, profissional, seja na saúde, seja na área familiar, eu estou num vale, eu estou caminhando num vale, eu estou pisando em cima de ossos. Só que Deus está perguntando para você, ô fulano, pode esse vale de ossos ter vida? A resposta que temos que ter é essa, o Senhor sabe, porque para mim eu não consigo, mas eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Você precisa voltar a crer, porque de repente o que está morto na sua vida é a sua fé. Você não está tendo mais fé, irmão. De repente o que foi secando, sabe o que foi? O que foi secando foi o quê? A oração. Você já foi uma pessoa de oração e hoje você não ora mais. Eis aí o convite. Essa semana nós temos oração nessa salinha aqui, ó. Todo dia, essa semana, de segunda a sexta, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã nós estamos orando aqui, ó. Vem cá orar com a gente. Todo dia. Ah, mas eu não posso todo dia. Vem um dia, 2. Sábado que vem nós temos um relógio de oração das 6 da manhã até as 6 da tarde. Mas muitas pessoas eles já oraram. Eles acordavam orando, eles tinham tempo devocional com Deus, mas secou. Muitos, o que secou na sua vida, sabe o que é? É o temor. A paixão por Deus. Ele não sente mais aquela alegria. A alegria de servir foi secando. Ele não tem mais alegria em falar de Jesus para as pessoas. Ele não tem mais alegria em anunciar. Ele não tem mais alegria em dizer eu estou indo para a igreja. Hoje em dia, as pessoas estão se perdendo quando entendem que Deus, Ele só é quando faz. E o evangelho que tem sido pregado é esse. Olha, Deus vai fazer por você. Deus é o Deus da promessa. Olha, Deus vai fazer. E parece que quando Deus não faz, Ele não é Deus. Eu quero dizer para você, saia dessa rasura, entra na profundidade e comece a adorar a Deus também por aquilo que Ele é. Ele é Deus na sua vida e isso basta.
A presença dele na sua vida basta. Se você entrar desse evangelho que só Deus faz, você está correndo um sério risco de ficar frustrado, ficar desanimado, porque tem horas que Deus não vai fazer no tempo que você acha que deve ser feito. Ele vai fazer no tempo dele. E se prepare, tem hora que ele nem vai fazer. A gente não está preparado para ouvir isso, mas a gente precisa estar preparado. Porque a gente precisa voltar de novo a celebrar Deus com o Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida. Alguém diz assim: pastor, vai ter culto lá na igreja, vai ter culto de quê? Quem vai estar lá? Qual é a estrela que vai estar lá? Qual é o fulano? O que vai acontecer lá? Olha, irmão, acho que você tem que ir para o circo. Está entendendo igreja errado. Igreja não é circo. Lá não vai ter palhaço, não vai ter mágica, porque a presença de Deus é o suficiente para a gente se reunir e celebrar o nome dele. Parece que a presença de Deus hoje já não é mais suficiente. A pessoa tem que pegar alguma coisa, ela tem que ver alguma coisa, ela tem que, tem que ter alguma estrela brilhando, tem que ter alguma coisa. Não! A presença de Deus é suficiente para que a gente, como igreja, celebre com alegria. A gente precisa voltar. O casamento foi secando, os sonhos foram secando, o ministério foi secando, a esperança foi secando. Eu ainda entro em lugares que todos os outros abandonaram. Deus diz. De repente você já abandonou. Você diz: olha, não tem mais jeito. Está como um osso. Mas Deus está dizendo: eu vou entrar ali, porque Deus nos leva a lugares que revelam o que precisa ser tratado. Presta atenção, o processo não revela sobre o processo revela o que precisamos ser tratados. O processo não é sobre o processo, é sobre nós. Quem entende, diga amém. O processo é o meio. Ali Deus leva dos lugares que revelam o que precisa ser tratado. No verso 1 e 2 diz assim: me fez andar ao redor deles. Depois fez o profeta andar ao redor dos ossos. Por quê? Porque antes de transformar aquela realidade, Deus queria que Ezequiel enxergasse exatamente como estava. Deus está me levando e está levando você a enxergar como nós estamos. Alguém diz assim: não sei por que Deus deixou acontecer isso comigo. Que processo é esse? Nunca se esqueça disso. O processo não é sobre o processo. O processo revela o que Deus precisa tratar em nós. Por isso, celebre o processo. Sabe o que é o processo? O processo é o meio. Fala comigo: o processo. Diga forte: o processo é o meio. Sabe o que é o meio? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Então, o começo sempre existe. Como você vai chegar do outro lado? Você tem que passar no meio. O meio é o processo. E o processo não é fácil, porque coisas que você achou que ia resolver em um mês, já passou um ano e não resolveu ainda. Oração que você fez, que você achou que uma semana resolveria, já passou um ano e não resolveu ainda. É o processo, e você diz: eu não estou entendendo. Esse processo não vai acabar. Então, em vez de você começar a orar para pedir Deus para tirar você do processo, mude a oração. Comece a orar dizendo: Senhor, me revela o que o Senhor tem a tratar em mim através desse processo. Porque Deus só vai fazer você romper o processo a hora que você for tratado. Deus mostra para Ezequiel o processo que Israel está vivendo. É porque eles precisam voltar. Não é porque Deus tem a alegria da gente sofrer. Não é porque Deus tem a alegria da gente ficar aí num processo. Não. É porque Deus quer fazer a gente ficar mais forte. Então celebre os processos, entenda, mude a sua oração. Em vez de você ficar orando: Senhor, me livra dos processos. Não. Ore e diga: Senhor, me mostra aquilo que o Senhor tem para tratar no meu coração. Não é tratar as pessoas. Não é tratar os outros. É tratar a gente. Nós temos facilidade para esconder aquilo que está seco.
a gente continua funcionando, a gente continua trabalhando, a gente continua sorrindo, a gente continua indo para a igreja, continua até servindo, mas Deus conhece áreas onde ninguém consegue enxergar. Você está orando, dizendo, me tira do vale, Senhor. Mas Deus está dizendo, primeiro quero mostrar a você o que aconteceu aqui. Primeiro eu quero mostrar para você como está essa situação. Primeiro eu preciso te mostrar que você ficou seco nessa área. Você tinha temor e não tem mais. Você orava e não ora mais. Você tinha alegria em congregar e não tem mais. Você tinha alegria em obedecer ao Senhor e não tem mais. Você estava feliz, né, com Deus e hoje as coisas de Deus não fazem mais diferença para a tua vida. Você celebrava porque você tinha alegria na salvação e hoje para você não faz mais sentido. Deus quer nos mostrar. Deus quer nos mostrar. Ele usa os processos para isso, porque o que está seco para você, para ele não está morto. No verso 3, assim, filho do homem, poderão viver esses ossos? Humanamente falando, qual seria a resposta? Não pode, Deus. Mas Ezequiel responde, o Senhor sabe. O que está seco para nós, não está seco para Deus. Às vezes você está dizendo, já secou. Eu não sei você, mas eu já tive experiências com Deus em várias áreas da minha vida. Que eu dizia assim, agora foi. Secou mesmo. Secou que até o osso está seco mesmo. Lembra aquele osso que não tem nem tutano mais, está seco, igual só falta espatifar. Mas até esse osso, que não tem nada nele, e é impossível, até isso pode estar seco para nós, mas não está morto para Deus, porque Deus pode restaurar e fazer desse exército de ossos um exército vivo, aleluia. Eu não vejo saída, eu não sei como reconstruir. Ezequiel também não sabia, mas Deus sabia. Nem tudo você vai ter resposta, mas para Deus está tudo bem, Ele sabe que você não tem resposta mesmo. Não basta ter forma, a gente precisa ter fôlego. Olha o que diz o verso 7 e 8. Ezequiel começa a profetizar. Olha o que acontece, algo extraordinário. Há um som, um ruído. Os ossos começam a se mover. Osso encontra com outro osso. Aparecem nervos. A carne cresce, a pele cobre os ossos, agora existe estrutura, existe aparência, agora existe forma. Tudo parece estar bem, mas ainda tinha um problema, sabe qual é? Não havia neles fôlego, não havia neles vida, não havia neles espírito. Eles tinham corpo, mas não tinham vida. Essa talvez seja uma das imagens mais fortes para a igreja atual. Porque é possível ter estrutura e não ter fôlego. É possível ter palco, ter som, iluminação, música, agenda, organização, ter pessoas até, ter até um movimento. Mas ainda assim falta o sopro. Nós não podemos perder o princípio de busca pelo fôlego de vida da igreja, que é o Espírito Santo. Ah, irmãos, as igrejas hoje querem impressionar as pessoas com estrutura. Isso aí dura pouco. O que tem que fazer diferença na igreja é o poder de Deus. O que tem que fazer diferença na vida do crente é a presença do Espírito Santo. Não é um movimento, não é uma nova estratégia que a gente precisa. A gente não precisa de uma nova estratégia, sabe? Eu como pastor, eu fico sempre buscando e conversando, e converso com pastores, eu observo, eu digo, olha, o que está dando certo ali, o que está dando certo lá, olha, o que está dando certo, filho, eu já mudei para o 3, por favor, tá? Pode mudar aí. E
o que está dando certo ali, o que está dando certo lá, a gente procura. Só que tem um detalhe. Existe algo que não mudou. É o sopro, o fôlego, o espírito. Não mudou. É o mesmo. O mesmo Deus que soprou sobre Adão. Veja bem, Deus cria Adão do barro. Estava tudo muito bom. E Deus disse, está faltando algo. E Deus sopra. Deus sopra sobre Adão o fôlego. E agora ele tem vida. E agora Deus fala ao profeta, sopre, profetize a esse vale. Profetize a isso. Já tinha carne, já tinha pele, já tinha nervo, mas faltava o sopro, faltava vida. E agora então o profeta sopra, e é o que acontece, algo sobrenatural, aquilo que não tinha vida, quando recebe o sopro, agora começa a se mover, e aquilo que era um exército de um vale, que estava num vale, um exército de ossos, agora se torna um exército forte, poderoso, cheio de vida. Eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. Se tem alguém da sua família que está como vale de ossos secos, você vai soprar profeticamente, essa pessoa vai receber vida. Se tem algo na tua vida, irmão, que está como um vale de ossos secos, o Espírito do Senhor que está em você, Ele te ungiu para profetizar, e você vai profetizar e soprar, e a vida virá sobre ele, a vida virá sobre você, a vida virá sobre essa situação. Só quem crê, diga aleluia. A gente precisa novamente do sopro do Espírito, irmão. Porque o renovo acontece quando o sopro volta. Profetiza ao Espírito. Existem coisas que a organização resolve, o planejamento resolve, o dinheiro resolve, o conhecimento resolve. Mas tem coisa que se Deus não soprar, não vai acontecer. Não adianta. Porque o sopro representa a ação do Espírito. Foi assim no princípio, como eu já falei, desde Adão. O Espírito Santo não apenas nos renova, ele nos transforma em testemunhas. Em Atos capítulo 1, verso 8, diz que eles estavam reunidos. Olha, você vê que interessante, como esse negócio de sopro é profético, como esse negócio de sopro acompanha a humanidade, desde Adão, passando agora pelo Vale de Ossos Secos, e agora em Atos, no Novo Testamento, a igreja estava temerosa, a igreja estava desesperada, Jesus havia morrido e agora estavam sendo perseguidos. Alguns fugiram, como aqueles dois que estavam indo na estrada de Emaús. E agora os apóstolos se reúnem dentro de uma casa muito menor do que essa igreja, que cabia ali 120 pessoas. Eles estavam ali porque eles estavam com medo. Eles estavam sendo perseguidos, mas eles clamavam, nós precisamos do sopro. Nós precisamos do sopro. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos da vida. Ó Deus, nós queremos aquela promessa que Jesus fez. Ele disse, eu vou para o Pai, mas o Pai enviará o outro Consolador, e ele virá sobre vocês e trará em vocês vida, ousadia. Perceba bem, em Atos capítulo 1, eles estavam ali temerosos, trancados. A Bíblia diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a Bíblia diz ali no capítulo 2 de Atos, quando estavam reunidos numa casa, veio um som do céu como de um vento impetuoso sobre aquela casa, e começa a soprar onde eles estavam. Eles receberam aquele sopro, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que agora eles começam a falar em outras línguas, eles recebem ousadia, aquele medo se transforma em ousadia. Aquilo que de repente estava parado se torna vida, e eles recebem autoridade, eles saem daquela casa com autoridade, e a Bíblia diz que eles começam a anunciar Jesus sem medo. Olha que eu vou falar para você, quando o Espírito Santo vem sobre você, ele te dá ousadia. Tem muita gente que está aqui nessa noite, que você está com medo diante daquilo que está à sua frente, você está com medo diante de uma situação que você precisa enfrentar, você está com medo daquilo que te cerca, mas você não precisa de uma palavra nova, você não precisa de um conhecimento novo dentro de você. O que você precisa é do sopro do Espírito Santo.
O que você precisa é do sopro do Espírito Santo. E Deus, essa noite, vai soprar sobre a sua alma. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está soprando. Só quem crê fica de pé no seu lugar. Porque o verdadeiro avivamento sempre produz salvação. Em nome de Jesus, a Bíblia diz, irmão, que Deus não nos dará um espírito de medo, mas de ousadia. De repente você está sendo dominado pelo medo, você está como aqueles apóstolos que estavam presos com medo. Ele sai anunciar, você vai ver no capítulo 2 para o capítulo 3, Pedro sai com os apóstolos, e na primeira mensagem, 3.000 pessoas entregam a vida a Jesus. Aquilo que estava trancado dentro de uma casa, com medo de morrer, agora está na rua, anunciando Jesus vivo. De repente o inimigo tem falado para você, olha, se tranque, porque essa situação não tem jeito, isso é um vale de ossos secos, não adianta, não tem solução, não tem jeito, se tranque, porque agora é só viver a mágoa, como diz, é só viver o luto, porque já morreu, já acabou, não tem jeito. Eu quero dizer para você, se você for contar para mim, eu vou dizer realmente, irmão, para nós não tem jeito, mas quando Deus soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quantos creem que Deus está soprando? Quando Deus sopra, aquilo que está morto vive de novo. Por isso eu digo, não sou contra você ter autoconhecimento. Cuidado com o seu autoconhecimento. Vigia. Porque o seu autoconhecimento pode dizer para você, você é autossustentável. Você não precisa de Deus. Você não precisa do sopro. Gaste tempo com autoconhecimento. Gaste mais tempo ainda buscando conhecimento alto. Porque Deus pode revelar coisas para você que não foi revelado para ninguém ainda. Deus pode revelar coisas para você que não foi revelado para ninguém na terra. E quando você fica buscando conhecimento só nas pessoas, você está limitando o seu conhecimento. Você diz, olha, eu preciso extrair dessa pessoa o que ela tem, nenhum problema nisso. Só que tem detalhe, Deus continua se revelando. Deus continua se revelando ao seu povo. Deus pode revelar para você coisas que não foram reveladas a ninguém ainda. Você crê nisso? Você crê nisso? O irmão lá em São Paulo, ele ouvia essa palavra, o pastor dizia, Deus pode revelar para você coisas que não foram reveladas a ninguém. Ele recebeu a palavra, ele começou a orar a Deus. Eu não entendi aquilo que aquele pastor disse no momento, mas de repente parece que ele está dizendo que o Senhor pode me revelar algo que não existiu ainda. Se for isso, então eu quero buscar. Ele começa a buscar, ele começa a orar. Todo dia ele ora dizendo, Senhor, revela a mim coisas que não foram reveladas a ninguém ainda. Ele começa a jejuar naquele propósito. Sabe o que aconteceu? Ele teve uma ideia. Quando ele foi pesquisar, aquilo não existia. Ele registrou aquela ideia, patenteou e ficou milionário com isso. Não limite as coisas no ser humano. Deus continua soprando. Deus continua soprando. Que o clamor na nossa alma nessa noite seja esse. Quando o Espírito sopra, um vale de ossos se torna um exército. Ossos, depois corpos. Morte, depois vida. E um exército. Uau! Deus fala para Ezequiel, assim será com Israel, Ezequiel. Mas eles precisam se voltar para mim. Aqui nessa noite existe um exército. Talvez você chegou aqui nessa noite carregando áreas secas na sua vida.
Mas você diz, eu preciso voltar a respirar, pastor. Eu preciso voltar a respirar. Uma vez alguém disse assim, pior do que morrer é estar vivo, estar morto. Pior do que morrer é estar vivo e não ter vida. Pior do que alguém ser sepultado, ele estar vivo e morto. Isso é ganhar o mundo e perder a alma, sabia? Às vezes você entendeu errado. Você achou que a Bíblia diz assim, que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Você está achando que Deus está falando da salvação. Não, Deus está falando também daquele que está vivo, mas não tem vida. Não tem alma. Não tem alma. Pior do que morrer é estar vivo e não ter vida. Tem tudo. Está tudo certo. Tem carne, tem osso. Tem um projeto. Está tudo bem. Mas Ele sabe. Ele diz, por dentro, eu estou morto. Mas Deus te mandou aqui nessa noite para te dizer, quando o vento soprar, quando o sopro vier, a vida vai voltar. Queria que você viesse aqui à frente, vem aqui à frente. Vamos orar juntos aqui à frente. Vem aqui diante do altar. Nessa noite Deus vai trazer vida para você. Nessa noite Deus vai soprar o Espírito sobre você. Venha, você vai receber uma nova unção hoje. O Espírito Santo está sobre você, Ele te ungiu, Ele te capacitou. É a noite que Deus escolheu para que você seja renovado. Não existem pessoas que não precisam.